Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o pastor André e eu quero trazer mais uma reflexão na temática família. E desde já eu peço a você que se inscreva nesse canal, dê o seu like, comente, peça oração. Nós temos um grupo de oração e intercessão, nós vamos estar interessados em orar pelos seus pedidos. E também eu peço a você que compartilhe com outras famílias que precisam, ouvir a mensagem e orientações bíblicas sobre essa temática tão importante, E ative o sininho para que você receba novas notificações, novos vídeos que nós vamos lançar, mais conteúdo dentro dessa tão gigante temática família. E hoje nós queremos falar da importância da família no plano de Deus. Você já parou para refletir sobre isso, a importância da família no plano de Deus? E o que a Bíblia diz, sobre os valores da família, Então, nós conservadores, nós traçamos toda a nossa visão e ancoramos a nossa fé naquilo que diz as Escrituras. Então, desde já eu quero convidar você a mergulhar conosco na Palavra de Deus e eu quero trazer para você aqui, dentro dessa mensagem, iniciando lendo aqui um texto em Timóteo, 1 Timóteo 5, verso 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu Deus, olha o que as Escrituras estão falando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, Que se alguém não cuidar da sua família, se houver negligência nesse aspecto, ele se torna uma pessoa incrédula, ele nega a fé, É pior do que um descrente, Então, é com muito prazer, com muita alegria que nós queremos abordar você, compartilhar com você essa temática sobre a família, sobre o plano de Deus na família. A família ela é uma instituição sagrada e quando nós abrimos as Escrituras no primeiro livro, chamado Gênesis, que é o princípio, Gênesis capítulo 2, do versículo 24, o que a gente lê ali? Nós lemos que o cântico de Adão, Adão ele diz assim: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, essa é uma união abençoada por Deus e esse é um modelo de relacionamento que o Senhor planejou para a humanidade, para a sociedade, A família, ela é a base, ela é o alicerce de tudo. Impressionante que você que tem a sua vida profissional, enfim, você pode ser substituído em qualquer área, Engenharia, médico, bombeiro, o que você for, você pode ser substituído. Agora, você não pode ser substituído no seu núcleo chamado família. Então, a família é o alicerce da sociedade e ela desenha um papel fundamental no plano de Deus, para a vida humana. A família ela é um lugar seguro. Eu tive uma experiência na minha infância muito interessante. Eu morava em Recife e eu era criança, eu acredito que eu tinha uns 8 anos, por aí. E eu estava andando com meu pai, no comércio de Recife e por algum instante eu me distraí, que criança gosta muito de olhar brinquedo e foi isso que exatamente eu fiz. Comecei a olhar umas bolas, uns brinquedos e soltei a mão do meu pai. E naquele instante meu pai ele prosseguiu caminhando e quando eu me dei conta, eu corri atrás, para ver se encontrava meu pai e alguém tinha uma camisa muito semelhante à dele. Eu toquei na mão dele, só que quando eu toco na mão, que o rapaz olha para mim, eu percebi que não era meu pai, era uma pessoa completamente diferente. E ali veio o instinto de sobrevivência, o choro, Eu comecei a chorar. Eu era muito pequeno, eu não tinha decorado
endereço da minha casa, nada disso, e eu só chorava. Um policial tentou me ajudar. O que foi? O que está acontecendo? E eu dizia, eu perdi meu pai. E ele perguntava onde você mora, eu não sabia dizer onde eu morava. E foi se aglomerando pessoas ali, para entender o que estava acontecendo. E no meio daquela multidão, meu pai surge, me abraça, me toma nos braços, seus braços, e aí então meu coração descansou. Por que o meu coração descansou naquele momento? Porque eu estava de volta ao seio da família, né? O meu pai. E eu sabia que nos braços do meu pai eu ia retornar para casa seguro, ia ver minhas irmãs, ia ver minha mãe e estava de volta ao lar, né? Então aquilo foi um alívio, foi uma experiência muito forte na minha infância aquilo, né? A gente sem família, a gente fica desse jeito, a gente fica sem direção, né? A gente fica como que fosse um barco em alto mar à deriva. Então a família ela é um alicerce, é muito importante a família. E o que a família produz nos filhos, né? O que os pais ele traz aos filhos? Traz valores importantes, valores morais, espirituais, né? E isso nos guia durante toda a vida, né? Por exemplo, meu pai, uma das coisas que ele mais prezava a me ensinar era me chamar a atenção e dizer, olha André, não chame as pessoas mais velhas de você, chame Senhor, chame Senhora, porque isso é respeitoso, né? Então, meu pai sempre cuidou desses detalhes em nossa educação para que nós viéssemos cultivar esses valores de respeito, valores morais, valores cristãos, valores espirituais. E é no seio da família que nós encontramos afetividade, é no seio da família que nós encontramos o amor, o cuidado, o apoio e a segurança. Mas não é a realidade de muitos lares, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade ela tem se dividido. E uma parte dessa sociedade ela desvaloriza a questão familiar. A gente recebeu uma notificação, né, um relato de uma das participantes desse programa que nos assistiu, dizendo que tinha um conflito no seu lar, né? Que tinha um filho rebelde, uma filha rebelde e que havia um grande conflito. Inclusive, nós estamos em oração para essa família. E é a realidade de muitos lares que está acontecendo, filhos que estão se rebelando contra seus pais, né? E a situação se agrava, muitas vezes até os filhos deixam de habitar no lar com os pais para ir embora por motivos, muitas vezes motivos fúteis, simplesmente por uma discussão, alguma situação, e aí se desmembra da família, né, buscando novos horizontes. Então tem uma parte da sociedade, ela tem desvalorizado os princípios, outra parte desconhece os valores e os princípios da família, né? E a gente vê hoje aí casamentos em crise, divórcio, né, violência doméstica, situações de influência negativa, né, que muitas vezes a gente vê em filmes, novelas e tantas outras coisas aí, tentando minar a visão da família, né? E quando se trata de família, são valores inegociáveis. Nós temos que manter a nossa visão, nosso padrão, a nossa cultura familiar, né, cristã, e principalmente essa visão cristã judaica da palavra de Deus que nos traz tantas orientações importantes. E nós devemos valorizar a importância da família nos planos de Deus e nos esforçar para preservar e fortalecer esse alicerce em nossas vidas. Por quê? É importante fortalecer esse alicerce para que haja uma sociedade sarada, saudável, né, e abençoada pelo Senhor. Eu quero compartilhar com vocês também sobre o que diz as Escrituras sobre os valores da família, né? E as Escrituras ela nos fornece um leque, ela nos fornece uma diretriz muito grande, uma visão panorâmica
sobre esses princípios da família. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela nos orienta a fortalecer o nosso relacionamento interpessoal e familiar, né? E a gente vê aí um dos ensinos básicos, importantíssimos, que a Bíblia traz, é sobre honrar pai e mãe. Está lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né? Honra teu pai e tua mãe. E é importante que os pais ensinem seus filhos esse princípio tão importante, tão fundamental, para que ele cresça saudável, entendendo o mundo da hierarquia. Se os filhos eles não são educados a entender que os seus pais são uma das autoridades mais importantes em sua vida, se ele não desenvolve esse princípio, o que acontece? Esse filho ele vai ser criado sem limites. Ele não vai respeitar nenhuma autoridade fora de casa ou dentro de casa. Por quê? Porque ele não foi ensinado. Então é importante que o pai não transfira a educação dos seus filhos para a escola. A escola ela não vai educar seus filhos. A escola ela vai trazer informações importantes para eles, mas não vai educar. A educação é no lar. É você que tem que sentar com o seu filho, olho a olho, como meu pai fazia, né, comigo, com as minhas irmãs, nos ensinando passo a passo do amanhã, educando, né, ensinando a respeitar as pessoas. É muito importante, é fundamental que você ensine seus filhos a temer a Deus, respeitar as pessoas e respeitar todas as autoridades constituídas. Isso é uma missão dos pais, né? E as Escrituras, ela ensina que os filhos precisam honrar os seus pais. Para quê? Para que seus dias se prolonguem na terra. E também as Escrituras ensinam lá em Efésios, né, capítulo 5, versículo 25, o marido amar a sua esposa. E o amor a gente sabe que é de magnitude sacrificial. E ele diz, o apóstolo Paulo, ele chega até a dizer o seguinte: assim como Cristo amou a sua noiva, a sua igreja, né? O marido deve amar a sua esposa. Então Cristo, ele manifesta um amor sacrificial. E assim nós devemos também amar a nossa esposa, cuidar, né? Zelar. Não adianta dizer que ama e lá na frente você trair. Não adianta. O amor, ele anda em conjunto com a honra. Quem ama, honra. Então, a mulher deve amar e honrar o seu esposo. O marido deve amar e honrar a sua esposa, né? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, também traz essa visão. Provérbios 22:6 fala da responsabilidade que os pais têm em criar e educar seus filhos no conhecimento, nos princípios bíblicos sagrados. É muito importante. Não transfira a sua responsabilidade de educar e ensinar seu filho para uma instituição de escola, né, ou para quem quer que seja. Não, a missão de educar e ensinar é a sua missão. Você não pode transferir isso. É você que deve viver essa responsabilidade. Então, meu querido e amado irmão, e amada irmã, né, antes da gente orar, eu quero convidar você a viver esses princípios bíblicos, né? Tudo que está na palavra de Deus é importante para a sua vida espiritual, né? É muito importante. E esses princípios fortalecem os laços familiares e nos ajudam a manter a harmonia e o equilíbrio dentro do lar, né? Porque muitos lares estão desequilibrados, em conflitos, sem harmonia. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm a base bíblica para harmonizar toda essa questão de relacionamento. Eu quero agora orar por todos vocês que nos acompanham em cada lançamento desse vídeo aqui no YouTube. Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar conosco. Querido e maravilhoso Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por este momento que nós tivemos de reflexão da Tua Palavra e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor visite cada lar,
cada família que está assistindo esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor visite, Pai, aquele lar que está passando por uma crise no casamento, por uma crise no relacionamento. Muitas vezes a crise é em relação aos filhos, muitas vezes os filhos estão em crise em relação aos seus pais. E eu te peço, Senhor, que as tuas mãos, a tua bênção seja sobre esta família, para tratar, Senhor, para equilibrar esta família, para que essa família não venha, Senhor, ser abalada, ó Deus, e ser vitimizada, Senhor, muitas vezes por má influências ou por alguma decisão precipitada, não pensada a respeito, ó Deus, do relacionamento. Que o Senhor venha abençoar, Pai, este homem de Deus, esta mulher de Deus que busca o Senhor, que ora ao Senhor e que precisa ter um equilíbrio no seu lar. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, pastores, que o Senhor abençoe famílias, missionários, que o Senhor abençoe, ó Deus, jovens, e que todos, Pai, que tenham o temor do Senhor, que eles sejam orientados por Ti, ó Deus, a viver uma vida íntegra na comunhão com o Senhor e também na direção dos planos do Senhor. Ó Pai, abençoa cada lar, cada filho, cada mãe e pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa sociedade, Brasil e as nações. Assim, ó Deus, manifestamos a nossa gratidão por estarmos na Tua presença, sentindo a Tua presença e vivendo, Deus, os Teus planos em nossas vidas. Te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Peço a você, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações, compartilhe, faça seu comentário, peça a oração. Nós estamos aqui juntos para orar um pelos outros e trabalhar essa dinâmica, essa mensagem sobre família tão importante para nossas vidas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.